Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é dia de gratidão. Cada dia Deus nos dá uma palavra. O Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para agradecermos a Deus. Primeiro, agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso alimento. Estamos vivos, estamos escutando a palavra de Deus. Hoje, Deus fala conosco sobre gratidão, como é importante a gratidão. Vamos agradar a Deus e pedir a Deus que, através dessa palavra, haja grande mudança, transformação nas nossas mentes e em nossos lares. E em cada movimento nosso, que agradeçamos a Deus todos os dias, pois a gratidão, ela faz com que uma pessoa, com o pouco que ela tem, Deus multiplica tudo que se tem em nossas vidas. Quando somos gratos, Deus faz com que haja uma grande transformação, uma grande multiplicação. Você vai entender, meu irmão, minha irmã, você que está com pouca saúde, agradeça a Deus, fale, essa pouca saúde, Deus vai me dar força, Deus vai renovar minha saúde, vai multiplicar minhas bênçãos e eu vou estar de pé fazendo a vontade de Deus, cuidando do meu trabalho, da minha vida, da minha família. Vai haver um renovo, porque quando há gratidão, Deus entra com a multiplicação. Quando você reconhece aquilo que você tem em suas mãos, que é importante, aí você fala, nossa, mas é tão pouco. A pessoa que está hospitalizada, ela pode dizer, mas é muito pouco, porque eu queria minha cura total. Começa a agradecer, porque você está vivo, meu irmão, minha irmã. E que depois você vai sair desse hospital caminhando, louvando, dando glórias a Deus. Aquele que está fazendo tratamento de saúde, dê glórias a Deus, porque você está tratando algo que Deus já está curando. Deus já está entrando com provisão na tua saúde. Olha só a palavra de hoje. Aquele que precisa de multiplicação, de bênçãos na sua vida, ele terá, mediante ao pouco que ele tem. Tem pessoas que estão dizendo que o dinheiro está pouco, que está faltando, que já começou o mês e quando recebe o pagamento, que aquele pouco que tem não dá para nada. A partir de hoje você não fala mais isso. Você fala, eu agradeço o que eu tenho, porque o que eu tenho, Deus está multiplicando. E com o que eu tenho, o gigante da falta vai cair por terra em nome de Jesus. E o meu Deus é o Deus da multiplicação. E esse pouco, ele vai se transformar em muito. Porque é o Deus que eu sirvo, é o meu Pai Todo-Poderoso e Ele quer o meu bem. Ele não vai me deixar abandonado numa situação de dívidas, numa situação, porque o nosso Deus, Ele se preocupa, Ele se importa com a nossa condição e nossas dificuldades. Ele não se alegra com a escassez ou fome de ninguém. Em vez disso, Deus tem compaixão daqueles que o buscam. Quando uma pessoa está passando por uma situação de endividamento, Deus, ele nos dá espírito de administrador. E ele começa a abrir caminhos, tirar as coisas que travavam a vida financeira e ele começa a dar um destino. E aquele gigante que travava os caminhos, ele cai por terra. Olha, vamos começar com a palavra de Deus. Saul, presta atenção nessa palavra. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, 38 em diante.
Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi, ele recusou tudo aquilo que era do rei, que não servia para ele, porque não era dele, não era a medida dele, e ele pegou, você imagine, uma pessoa, muitas pessoas falam sobre isso, sobre essa pregação da vida de Davi, do gigante, e que ele pegou, que ele não ficou com a armadura de Saul porque não servia nele, porque realmente aquilo que é dos outros não serve para a nossa vida. Às vezes você vê uma pessoa que ela está num lugar bom, ela está com uma boa condição financeira, mas o que vale na sua vida e na minha vida é aquilo que Deus nos entregou, aquele pouco que eu te falei. Às vezes uma pessoa ela está com tão pouco na mão e ela não enxerga que aquilo é a arma poderosa para se transformar em algo grandioso que Deus quer fazer. Porque Davi, ele pegou uma pedra, ele foi no riacho e pegou 5 pedras lisas. Olha, preste atenção, 5, só 5 pedrinhas lisas, e ele foi com essas pedras e ele atirou uma dessas pedras no filisteu, no gigante, e na hora que ele jogou, o gigante, a pedra encravou na testa do gigante e o gigante caiu literalmente com o rosto na terra, caiu de cara na terra. E quem foi que derrubou esse gigante? Foi Deus. Quem opera os milagres é Deus. Nós não estamos sós aqui nesse planeta. Nós temos um Pai que nos vê todos os dias. Por isso a gratidão, porque tudo que temos em nossas mãos foi Ele que nos entregou. Porque todas as coisas aqui é do nosso Pai. E quando Ele entrega pouco, às vezes uma pessoa fala: nossa, eu estou com tão pouco, por que que eu vivo com isso? Por que que eu estou passando por isso? Por que que outros têm e eu não tenho? Davi não fez isso. Davi não foi chamar o exército. Davi não foi buscar outras pessoas ou não pegou a espada, pelo menos a espada do rei, que o rei entregou tudo para ele. Mas ele não quis, porque ele sabia quem ia com ele. E quem poderia lhe dar a vitória era Deus, não era a espada dos outros, não é o que os outros têm, não é o que os outros falavam, porque ele foi muito humilhado pelos irmãos, os 2 irmãos que estavam no exército do rei, falaram: o que você veio fazer aqui? Um deles falou: você veio rir da gente, você veio, começou a desdenhar dele, começou a falar que ele era fofoqueiro, que ele só estava ali para ver a derrota e ficou falando. Mas Davi não foi lá para isso. Davi tinha Deus no coração. Quando temos Deus dentro de nós, tudo aquilo que é colocado em nossas mãos tem o tempo de Deus, a hora de Deus, porque Davi, ele vivia lá escondidinho, trabalhando sozinho, e ninguém sabia o que era que ele falava com Deus, como era que ele vivia com Deus. Ninguém sabia. Era uma intimidade dele com Deus. A gratidão de Davi fez com que Deus o levasse ao palácio, que derrubasse aquele grande gigante e libertasse todo Israel. Todos foram livres, porque os filisteus, quando viram o gigante que era filisteu caindo por terra, falaram: eles agora vão nos matar. E saíram, bateram em retirada, e Davi se aproximou e mostrou
que a vitória é do povo de Deus. A vitória vem das mãos de Deus. A vitória não vem das nossas mãos. Nós temos que só obedecer a Deus e já agradecer o que temos. Quando nós agradecemos o que Deus nos dá, Ele começa a trabalhar com aquilo que Ele nos entregou. Porque você põe em prática a palavra de Deus e já vai agradecendo. Ah, o salário está pouco? Deus já abençoou o meu salário e esse salário ele vai render tanto que vai acontecer milagres na minha vida. Eu sempre vivo em busca de milagres. Eu sempre vivo já agradecendo o dia hoje e pensando que Deus está operando coisas boas para a minha vida, da minha família, para a tua vida e da tua família. Eu não fico pensando em coisas ruins. Às vezes vem um pensamento ruim que a gente sabe que não é de Deus. Pensamentos ruins, palavras ruins, tudo isso não é de Deus. Quando acontece da gente ouvir algo que mexe com os nossos sentimentos, a gente corre para Deus, busca a Deus, pede bons pensamentos e já vai logo agradecendo. Eu agradeço tudo que eu tenho. Fale, eu agradeço, Senhor, por tudo que eu tenho, porque eu te apresento a minha casa, eu consagro a minha casa, eu consagro as minhas mãos, eu consagro a minha boca a ti, as minhas palavras, que sejam palavras de bênção, palavras de vitórias, palavras que o Senhor mova os céus em meu favor. Fale isso. Palavras boas, que o Senhor mova os céus em teu favor. Quando uma pessoa abre a boca para falar coisas ruins, ela vai ajudando o inimigo a travar a vida dela. Porque às vezes pessoas pensam assim: ah, eu xingo aquele que fez uma coisa errada, eu estou xingando ele porque eu estou certa. Às vezes a pessoa está totalmente certa, mas quando ela começa a xingar o outro, aquilo também volta-se para ela. Então temos que ter cuidado, da mesma fonte não sair a água doce e água salgada. Da mesma fonte tem que sair alguma coisa, ou água doce ou água salgada. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Então, quando você tem uma boca que abençoa as vidas, aquelas bênçãos voltam para você. Quando você está lutando por uma causa que é justa, que você fala: Senhor, entra com justiça em minha vida. Olha o que eu estou fazendo, me abençoa, abençoa a minha família em prol de muitos, em prol de uma causa. Deus ama aqueles que têm uma causa. Davi sempre teve uma causa. Davi lutava para defender as ovelhas do pai. Ele não deixou nem urso, nem leão sair devorando as ovelhas do pai. Ele saía correndo atrás e tirava a ovelha, se tivesse morto ou não, mas ele matava o urso, matava o leão e ele pegava de volta. Mas ele não abandonou o que Deus deu para ele cuidar, porque foi o pai dele. Tem pessoas que falam: ah, mas eu trabalho para os meus pais, ah, mas eu trabalho para fulano. Você está sendo encarregado de cuidar do que é de Deus. Preste atenção, o homem nada tem aqui na face da terra. Depois é que eu entendi isso. Antes eu não sabia, porque ninguém nos falava a verdade, falava meia verdade, mas hoje sabemos que tudo aqui é de Deus e tudo aqui estamos administrando para Deus. Então, se você é fiel no pouco, Deus vai te confiar mais. Olha só o que Deus faz com o pouco que tem. Jesus, ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo para as nossas vidas, para que a gente veja tudo que ele está fazendo. E quando ele estava pregando, tinha uma grande multidão de 5.000 homens, imagine, fora as mulheres e crianças. E quando foi entardecendo, aí os discípulos de Jesus falaram: manda essa multidão embora. Em Mateus capítulo 14, versículo
18, 17 em diante. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes para alimentar aquele povo, porque eles falaram para Jesus: manda esse povo embora, já está entardecendo, já está anoitecendo, e como vamos dar comida? Jesus falou: não, vocês têm o que aí? Eles levaram 5 pães e 2 peixes, e Jesus ele ordenou para que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães em seguida. Deus aos os discípulos e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A multiplicação, o milagre da multiplicação. Mas por quê? Jesus, ele apresentou a Deus, ele ofereceu a Deus aquilo que tinha e Deus multiplicou. Quando você ora agradecendo a Deus, apresentando a Deus, consagrando a Deus tudo que você tem, onde Deus coloca a mão, é abençoado, é multiplicado. E isso é nos nossos caminhos, em tudo que vamos fazer. Quando abençoamos a vida das pessoas, mesmo aquelas que nos odeiam, mesmo aquelas que não nos querem bem, Senhor, abençoa, eles também são teus filhos. Faz conforme a tua vontade e não a minha. Entrega para Deus e teus caminhos serão grandemente abertos, porque Deus ama aqueles que têm amor no coração e que têm o temor do Senhor. Esse é o segredo. Para multiplicar as bênçãos na tua vida, é com o pouco que você tem, é sem olhar o que é do outro. Como Davi falou: isso é pesado para mim, isso é seu, é do rei, não é meu, não me pertence, eu quero o que é meu. E ele pegou, ele foi no riacho. Olha a simplicidade de Davi, mas porque ele confiava em Deus. Devemos ser simples a vida inteira. Simplicidade não quer dizer que às vezes as pessoas confundem. Ser simples tem que ter falta de dinheiro. Não. Ser simples é ter prosperidade e não virar a cara para o outro, para o outro que precisa. Davi precisava destruir aquele gigante? Não, mas ele precisava libertar o povo de Deus. Ele estava pensando no povo que aquele filisteu ia esmagar. E ele sabia que Deus, o Deus dos exércitos, o nosso Pai, ele é poderoso para fazer uma grande obra. Então, a grande obra na vida da gente vem pelas mãos de Deus, não vem da maneira que a gente imagina. O milagre acontece quando você crê que nosso Pai é todo-poderoso e pela nossa fé, ele abre os nossos caminhos, faz cair por terra todo gigante, o gigante da falta, o gigante da falta de dinheiro, o gigante da falta de saúde, o gigante da falta de paz, o gigante da falta de sono. Às vezes uma pessoa tem tudo, mas ela está passando por insônia, ansiedade, cai por terra. Todo gigante do mal cai por terra em nome do Senhor Jesus. E o Senhor multiplica as bênçãos na saúde física, mental, emocional e espiritual. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, estou te apresentando a minha vida com gratidão, a minha família, com gratidão, a vida do meu irmão, da minha irmã, com gratidão, a vida de cada membro da família, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu te apresento, Senhor, as nossas vidas. Vem com cura, Senhor. Cura física, mental, emocional, espiritual. Vem, Senhor, com provisão na vida financeira, com caminhos abertos, portas boas abertas. Multiplica as bênçãos na vida dos teus filhos e filhas. Onde colocarmos os nossos pés, que seja abençoado.
Onde colocarmos as nossas mãos, que prospere para a tua glória e cai por terra, Senhor, todo gigante, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E as bênçãos do Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo nos faça crescer no amor do Senhor e que viveremos para vivermos a bondade de Deus em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ore comigo, meu irmão, minha irmã, o Salmo 91, e seja muito grato. Eu sou grata a Deus. Fale, eu sou grata a Deus. Eu sou grata a Deus. Louve ao Senhor todos os dias, agradecendo o que você tem, e você vai ver grandes milagres de multiplicação na sua vida, porque Deus vai te confiar mais. Seja obediente a Deus, porque as bênçãos vêm através da obediência e do temor ao Senhor. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos, da maldade e perversidade do homem sanguinário, da maldade humana e espiritual. Nos livra, Senhor. Protege nossas crianças, protege os nossos animais, protege as nossas vidas. Dai-nos livramento de morte, livramentos de acidente, livramentos de doenças graves. Abençoa, Senhor, o teu povo, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre, com muita gratidão no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.